episódio de hoje do Inovar é um Parto Fora do Eixo chega a Roraima. Eu nunca estive em Roraima e queria muito conhecer mais sobre esse estado, para além das manchetes dos jornais que ultimamente têm trazido notícias muito tristes ligadas ao garimpo ilegal, a trágica situação dos indígenas Yanomamis, mas a gente quer aqui conversar um pouco sobre como é que Roraima trata os empreendedores, em especial as empreendedoras que estão à frente de startups como a Maria Araújo e a Isabel Garcia, que fundaram uma biotech. Bem-vindas, meninas, ao Inovar é um Parto Fora do Eixo. Olá, muito obrigada. Então, apesar de a gente estar presenciando, né, esse cenário triste, por um lado, a questão dos Yanomamis, a gente também, do outro lado, tem o crescimento da produção agrícola no estado, a expansão de áreas produtivas, e com isso eleva a demanda por mudas para ampliar áreas de produção, para renovação de pomar. Então, o estado está em expansão desse setor agrícola no estado. Então, daí surgiu essa oportunidade de a gente estar criando essa startup que surgiu a partir do edital do Inova Amazônia e vem abrindo grandes oportunidades para que a gente possa começar a empreender no estado. Pois é, explica para a gente o que a Biotech Mudas faz. São mudas inteligentes? Eu vi que vocês desenvolvem em laboratório espécies daí, né? Espécies como a bananeira, a pitaia, orquídeas que são nativas da Amazônia. Me conta um pouquinho qual é a vantagem da gente fazer isso em laboratório. A vantagem é que a gente trabalha com uma biotecnologia, né? Um tipo de propagação de mudas de forma vegetativa, mas que garante no final da produção mudas isentas de pragas e doenças e com alta qualidade genética. A gente consegue produzir a partir de pequenos propágulos e poucos propágulos, multiplicar e escalonar, né? E a gente tem visto essa expansão aqui em Roraima da agricultura. Além dessa expansão, a gente tem visto também que os produtores eles vêm se preocupando de maneira geral, não só em Roraima, mas no Brasil, a preocupação em adquirir mudas com qualidade, né? Tanto fitossanitária, também como genética. Então, hoje, aqui no estado, nós somos a única empresa, né, a única biofábrica que oferta esse tipo de muda que tanto os produtores almejam. Então, aqui a gente tem mudas de bananeira, né, elas estão na fase de multiplicação, elas já estão quase prontas para ir para o ambiente natural, que é o que a gente chama de aclimatização. Aqui elas foram produzidas num ambiente totalmente artificial e já estão prontas para ir para o substrato, que é o ambiente natural, onde elas vão ser cultivadas. Qual é a ideia de vocês? Vocês pretendem... essas mudas são... É possível mandar essas mudas para outras partes do Brasil? É possível internacionalizar esse trabalho que vocês estão fazendo? Qual é a intenção de vocês? A nossa intenção é ampliar hoje nossa capacidade de produção de até 100 mil mudas, e a nossa primeira demanda já praticamente supre a nossa capacidade de produção, e a perspectiva é que a gente possa, em até 5 anos, né, nossa perspectiva de crescimento, chegar à produção de 1 milhão de mudas ano. E essa produção ela pode ser tanto destinada para o comércio local, onde já tem uma demanda crescente, quanto outros estados do Brasil e até outros países que são... a gente faz fronteira com a Guiana e a Venezuela. Então, é possível a gente também estar exportando para esses países vizinhos, já que as plantas elas conseguem ser enviadas para outros locais, seja aéreo, seja frete terrestre, e por essa certificação da qualidade, né, por elas serem produzidas em ambiente in vitro, a gente consegue certificar que são livres, que são plantas mudas livres de doenças, e isso permite a gente comercializar para outros locais. Eu queria falar um pouquinho de propósito. Qual é o desejo de vocês quando vocês produzem essas mudas em laboratório? Tem uma intenção de sustentabilidade, de preservação da Amazônia, ou não tem nada a ver? É uma questão de oportunidade mesmo de mercado que vocês identificaram? É uma forma de aderir, né, e trabalhar a sustentabilidade aqui no estado de Roraima, né, porque essas mudas, né, como elas vêm certificadas, realmente isentas de pragas e doenças, o produtor ele já tem até estudos
comprovando que o uso de agroquímicos, de agrotóxicos em geral, eles são reduzidos, né, por conta do desenvolvimento da muda ser superior, né? Ela também de certa forma, como é cultivada, né, de forma controlada, tem uma resistência à praga e doença. Então, isso também já ganha aí um propósito, né, da liberdade da sustentabilidade, né? Então, a gente está ganhando esse mercado e a gente está trazendo essa força para o bioma amazônico. Além disso, também a gente tem outros investidores nos procuraram com a parte de reflorestamento, porque hoje a gente só tem essa capacidade de produção, mas a gente pretende ampliar tanto em quantidade de produção quanto em diversidade de mudas produzidas. E uma grande importância para o nosso bioma é a produção de mudas de espécies florestais, que também está no nosso plano de crescimento, para atuar nessa parte de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, mas isso a gente está colocando como um plano de crescimento futuro, mas sim pensando nessa parte de sustentabilidade, recuperação, né, do bioma. A empresa é muito jovem, né? Acabou de começar, tem o quê? Ainda não temos nenhum ano. Nem um ano. E vocês começaram da onde? Vocês eram pesquisadoras, vocês são da academia, viraram empreendedoras, como é que foi acontecer isso? A nossa linha de formação sempre foi na área da cultura de tecidos, né, com a parte da biotecnologia. E nós somos amigas desde a graduação, se conhecemos no meio acadêmico e sempre foi um dos nossos desejos trabalhar com o que realmente a gente se profissionalizou. E também sempre vimos a demanda aqui no estado, a carência, né, de viveiros que possam certificar. E com isso surgiu o edital do Inova Amazônia, que foi uma grande oportunidade para que a nossa empresa realmente viesse a surgir e começasse a se solidificar aqui no estado. Vocês receberam recursos do Inova Amazônia ou foi mentoria? Sim, a gente recebeu tanto recurso, nos 6 primeiros meses a gente recebeu uma bolsa, né, de incentivo, e a gente recebe o grande apoio da Embrapa Roraima, que é quem está fazendo o processo de incubação da nossa empresa e que permite a gente estar utilizando a estrutura física. Então, foi o apoio em conjunto dessas duas instituições que permitiu que a gente iniciasse esse empreendimento e que a gente está caminhando para crescimento e expansão aqui, e ser a nossa referência no estado, ser o único viveiro de mudas certificadas, porque até então não tem um viveiro de mudas certificadas no estado de Roraima. Interessante. Aí você chega num lugar que eu queria chegar, que é sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação aí de Roraima. Eu vejo que vocês conseguiram aí por meio desse edital do Inova Amazônia, conseguiram o apoio da Embrapa, então vocês conseguiram um caminho para, de fato, montar a empresa de vocês. Os empreendedores, eles têm esse apoio claro? Como é que as pessoas identificam essa comunidade ou esse ecossistema aí em Roraima? Olha, a minha visão é que a gente não tem muito esses incentivos, por isso que por muito tempo a gente só tinha essa perspectiva, mas a gente não sabia como colocaria em prática esse nosso objetivo, por não ter incentivos. O primeiro edital que favoreceu essas 30 empresas, as pessoas não têm esse perfil de empreendedorismo e nem têm o apoio, né, para desenvolver. Foi uma realidade que o pessoal da Betaí colocou para a gente, que foram disponibilizados 30 e no estado de Roraima só conseguiu acelerar 28. Então, tem essa dificuldade, tem limitação geográfica, recursos é muito difícil. Então, a gente tem uma série de barreiras que impede a gente a avançar. A questão de legislação também, que hoje, apesar da gente já estar desenvolvendo, a gente esbarra em algumas dificuldades. O SEBRAE constantemente está dando esse apoio para as 28 empresas que foram aceleradas e que é uma realidade de todas. Assim, as dificuldades são compartilhadas por essas empresas que estão nesse processo aí de instalação no nosso estado. Vocês criaram uma comunidade aí? A gente tem pelo Brasil espalhado Rapadura Valley, Jaraqui Valley em Manaus,
tem, que mais que a gente tem? Jerimum Valley, aí no Nordeste também. Tem, assim, é uma variedade de valleys que são muito ligados a alguns produtos tradicionais de cada região, de cada estado. O que vocês têm aí em Roraima? A gente tem a Buriti Valley, né, que é uma espécie bem local, bem característica. A gente tem música de Buriti, dessa cultura, então a nossa é a Buriti Valley. Buriti também é uma fruta? É uma fruta nativa da região amazônica e que tem grande quantidade aqui no estado de Roraima, representando uma das espécies de maior importância aqui. Inclusive ela é protegida, né, uma espécie protegida no nosso estado, e por isso levou o nome da Buriti Valley. Vocês nasceram aí? Sim. Ela nasceu, eu cheguei com 1 ano, eu sou maranhense, mas participo dessa chegou com 1 ano, já é maranhense. Total. E como é que vocês sentem em relação a serem 2 mulheres à frente de uma startup de biotecnologia? É tratado com naturalidade aí no ecossistema de vocês? Já é algo bem comum, né? As mulheres estarem na frente do empreendedorismo. É muito comum hoje a gente ver, né, as mulheres tomando a frente, guerreiras, lutando pelos seus objetivos. Então, é claro que a gente encontra algumas dificuldades, né, durante o percurso. Ainda há aquela questão de preconceitos, né, que a gente sempre vai esbarrar em relação a ser mulheres. Mas já é algo muito comum no empreendedorismo. E na área de vocês, talvez na pesquisa, também já deve ser bastante comum a presença de mulheres, né? E mulheres que vão ganhando certificações como vocês, né? Vocês já estão em pós-doutorado, não é isso? Vão em busca de muita especialização para conseguir abrir uma empresa. Aí, quando vocês viram empreendedoras, é outro jogo, né? Muda tudo. Isso. Eu acredito que dentro da área da agronomia, quando se fala em cultura de tecidos, em cultivo in vitro, 80% já é predominante de mulheres. Então, já é uma área dentro da agronomia, porque os homens já dizem que eles vão mais para o campo e que laboratório já fica mais para mulheres, que é um trabalho mais delicado, precisa de mais habilidade. Então, dentro da área da agronomia, a cultura de tecidos ela já é 80% representada por mulheres. Então, já é mais fácil essa aceitação, né? Então, a gente já não tem mais essa barreira por estar utilizando essa tecnologia. São mulheres mesmo. Muito bom. Valeu, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada aí por participar do Inovar é um Parto Fora do Eixo. Muito legal a gente poder conhecer o que está sendo feito Brasil afora. E Roraima é um lugar que a gente precisa olhar com mais atenção para as coisas boas também. Muito obrigada, viu? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e venham conhecer Roraima. Obrigada. Boa sorte, sucesso para vocês. Muito beijo, obrigada. Tchau. Vocês também. Tchau.